Oi. Então, o que acontece? Como vocês já sabem, eu faço parte do projeto Cinema em Movimento. O projeto Cinema em Movimento ele acontece simultaneamente no Brasil inteiro, em todos os estados e no Distrito Federal. E aí cada estado tem um agente mobilizador, que é um universitário que trabalha para fazer o processo andar, o projeto acontecer. Então, hoje, por exemplo, eu fiz a minha última sessão, a gente faz sessões presenciais, promove essas sessões de cinema e, através da exibição desses filmes, a gente faz uma provocação para a discussão dos direitos humanos. Então, a live de hoje, ela é como uma forma de abrir ainda, ampliar ainda mais o público. Então, quem não pode estar participando das sessões presenciais, pode assistir o filme através da página da MPC Filmes, que é a produtora do projeto. E o projeto, eu tenho que dizer também que o projeto é patrocinado pela Petrobras e apoiado pelo Ministério da Cultura. Então, quem quiser ter acesso aos filmes, é só entrar na página do Instagram da MPC, tem um link na bio, e aí você procura o documentário que você quer assistir, e aí eles disponibilizam a senha e você pode estar assistindo do conforto da sua casa. E aí a gente faz a discussão aqui, que é o propósito do projeto. Hoje a gente vai discutir o filme Olhe para Elas, que é um filme que acompanha mulheres que têm em comum estarem dentro do sistema carcerário brasileiro. E aí todas elas são mães, todas elas têm muitas coisas em comum, e a partir desse documentário a gente vê algumas informações que vão ajudar a gente a discutir como essas mulheres não têm acesso aos seus direitos, elas perderam seus direitos por causa disso, e como é necessário que existam políticas públicas para que elas tenham uma vida de qualidade, independente do que elas acabaram fazendo ou passando durante a sua vida. E aí, para isso, eu chamei a Sara, que é minha amiga e bacharel em serviço social. E o que acontece? Eu e a Sara juntos, a gente era do PET de Serviço Social, o Programa de Educação Tutorial. E a Sara era do GT2, que é o melhor GT, que trata do processo de trabalho do assistente social e da garantia de direitos, através desse processo. E o TCC da Sara foi sobre encarceramento feminino, um estudo acerca da garantia de direitos à maternidade e à infância no cárcere, que tem tudo a ver com o que o filme trata. Então, eu chamei ela para a gente poder conversar. E aí? O que você vai começar falando? Sim. Boa noite, gente. Boa noite, Natan. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar reunido com você, ainda mais para falar de um tema, né, que foi também o meu tema de TCC, né, como tu falou aí, foi uma coisa que eu descobri ainda no meu estágio, que eu gostava sobre esse tema. Eu tive a oportunidade de estagiar tanto numa central integrada de alternativas penais, em que nós estávamos ali lidando com pessoas que estavam no cumprimento de alguma pena alternativa, né, e também tive a oportunidade de estagiar na CEGID, que é a Coordenadoria Estadual Judiciária da Infância e da Juventude, que nós tínhamos a oportunidade de trabalhar com casos de crianças e adolescentes nas suas mais diversas vulnerabilidades. Então, eu juntei uma coisa com a outra e peguei por uma curiosidade que eu tinha, que era estudar essa questão da maternidade e, consequentemente, da infância dentro do cárcere, né? Dentro do contexto do encarceramento. E aí surgiu esse tema de TCC. E depois que eu escrevi o TCC, o Natan nos apresentou, né? Apresentou para o PET, de Serviço Social, essa iniciativa de onde ele estagia, né? Do Cinema em Movimento, que tinha exatamente o tema do meu TCC, né? E aí hoje a gente vai conversar também um pouco sobre o filme, né? Olhe para Ela, sobre o documentário, na verdade, mas também vamos conversar um pouco sobre a garantia de direitos da mulher privada de liberdade num contexto mais geral, né? Não só especificamente na maternidade. E aí, ao meu ver, né, um bom ponto de partida para essa conversa é o processo de criação. Eu esqueci de perguntar, mas você consegue me ouvir direito, né? Não tá abafado isso, não. Então, tá ficando um pouquinho abafado. Às vezes abafa e depois É volta. porque eu tô com meu celular apoiado na mesa e eu não sei se Aí não dá pra ficar segurando. Peraí, eu vou tentar aqui uma obra de arte. Vamos ver se dá certo. Tá. Enquanto tu aceita aí, eu vou só dar boas-vindas pro pessoal que entrou. Aham. Tá, peraí.
É um bocado de gente. Olha, Sérgio Almeida, muito chique. Boa noite, amigo. Guilherme Negrão, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Esdras. Boa noite, professor André. Boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, Fran. Boa noite, Beatriz. A Bia. Boa noite, Thalita. Gente, sejam muito bem-vindos todo mundo e se sintam muito à vontade para comentar, para fazer questionamentos, para agregar o que vocês quiserem na nossa conversa, tá bom? Todo mundo se sinta muito, muito à vontade, tá? Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para conversar mesmo, para debater, tá? Pode falar, sabe? Tu consegue me ouvir melhor agora? Consigo. Melhor mesmo, né? Tá. Pois tá. E aí, como eu estava falando, um bom ponto para a gente começar, ao meu ver, é justamente o de criação desses presídios femininos no Brasil, né? O processo de criação deles. Porque, para mim, é uma das primeiras formas de opressão desses corpos femininos nessas instituições, né? Boa noite, Boa noite, Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Ito. Porque, né, nesse processo, como eu falei, é a primeira forma de opressão desses corpos femininos dentro dessas instituições prisionais. E uma coisa que é importante a gente destacar, né, que lá desde o período colonial aqui no Brasil, as mulheres, elas eram muito criminalizadas por regredirem, né, os padrões morais da época. Então, aquela mulher que não queria, né, não era adepta ao matrimônio, à maternidade, às atividades domésticas, ela era criminalizada, ela era presa. E aí ela dividia, né, quando ela era presa, ela chegava às vezes a dividir os mesmos espaços que homens. Então ela era violentada, ela era penalizada às vezes com morte, com tortura, com queimadura. Enfim, eram penas cruéis. E aí, só lá em 1942, que eu anotei aqui, né, que a gente vai ter o primeiro presídio feminino, exclusivamente feminino aqui no Brasil. 1942, isso não faz nem 100 anos, né? Então é bem recente. Que o nome da unidade prisional se chamava Instituto Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor d'Ângeles. Né? E aí aqui a gente tem algumas coisas para destacar, né? O primeiro é que a criação dessas instituições, eu dei o exemplo do Instituto do Bom Pastor, da Caridade do Bom Pastor, mas foram criados outros aí na sequência, né? Mas o que eu quero destacar dessas instituições, primeiro, é a forte presença da Igreja Católica. E aí aqui também não significa, né, que o tratamento com essas mulheres mudaria muita coisa, né? Basicamente, o que mudou foi só que elas agora tinham um lugar específico e exclusivo para elas. Mas nesses lugares, a função era a mesma. Era punir a mulher e também corrigi-la para ela voltar à sociedade, né? De uma forma que seria correta para a moralidade daquela época. Que seria a mulher... Quero fazer uma pergunta. Pode falar. Então, tu acabou de falar que a função era punir e corrigir. Então, nessa época ainda não tinha a intenção de ressocializar, como a gente fala hoje em dia, né? Não, a gente não tinha ainda. A gente já tinha algumas legislações que falavam sobre o direito, como o Código de Processo Penal, que, se eu não me engano, é de 1940, mas nada específico sobre essa questão da ressocialização. A instituição prisional como um todo, ela ainda tinha esse papel, tanto para o homem quanto para a mulher, de punir, mas principalmente para a mulher de corrigir, porque ela era considerada, né, desviada das normas padrões daquela sociedade da época. E respondi essa pergunta? Respondeu. Era uma coisa meio caça às bruxas ainda, né? Fogueira e tudo. Sim. Legal. E aí, né, como eu falei, punição e correção. Então, essas mulheres, elas eram corrigidas dentro dessas instituições para voltarem para suas atividades, né, de casa, para a maternidade, por um matrimônio, né, para serem ali domesticalizadas, se é que existe essa palavra. Eu acho que existe, né? Mas elas continuaram, né, sendo submetidas nessas instituições a condições insalubres, que era uma coisa já desde o passado, elas não tinham um pingo de higiene, havia a questão da superlotação, como ainda há hoje, falta de cuidados médicos. Então, assim, a gente percebe que algumas coisas que eram de menos de 100 anos atrás permanecem até hoje, que a gente vai falar mais lá na frente.
E aí, atualmente, até hoje, né, dezembro de 2024, nós temos unidades prisionais exclusivamente femininas, que melhoraram as condições, graças a Deus, né, e as leis também. E nós temos políticas públicas, o Nathan até falou aí que é necessário a gente ter políticas públicas, a gente já tem, é importante que a gente tenha mais, e é importante também que elas sejam efetivadas, porque elas existem, elas precisam ser cumpridas, e tem uma coisa maior, né, o Estado que eu falo, Brasil, que ele é responsável por garantir que essas políticas públicas elas sejam efetivadas, e muitas não são, então o Estado ele fala em garantir já a partir daí, que a gente vai conversar mais na frente também. E hoje em dia a gente tem muito mais visibilidade do que a gente tinha antes, né, alguns anos atrás. E isso é um grande avanço quando a gente fala da garantia dos direitos das mulheres privadas de liberdade, né? E hoje, diferente, né? Eu acho que quando surge a primeira lei que trata especificamente da mulher a Constituição Federal de 88, ela já fala, né, sobre isso, só que ela fala de uma forma mais ampla, que é para que a gente as correções que forem aplicadas aos indivíduos, né, tanto homens quanto mulheres, elas não podem ser penas cruéis e nem podem atingir, né, a integridade física e moral do indivíduo. Mas, se eu não me engano, a primeira lei que vai falar assim, especificamente sobre a condição da mulher presa é a Lei de Execução Penal. Ela é de 1890 ou é 70, não tenho certeza da data. Mas, apesar dela ter sido criada nesse ano, não foi na criação dela em que foram implantadas essas condições das mulheres, as condições das questões femininas, né? Foi só alguns anos depois. E aí, hoje nós temos muitas leis e tem uma diferença do passado, né, para hoje em dia, que nós temos essa função da punição, né? O cárcere ele serve para punir de certa forma e ele também serve para ressocializar. Só que esse ponto da ressocialização é muito importante. Por quê? O que significa ressocializar, né? Assim, em palavras pessoais. O ressocializar significa trazer o indivíduo de volta para a sociedade. Mas, para que ele volte para a sociedade e conviva em condições dignas e igualitárias às outras pessoas que estavam livres, ele precisa ter acesso a todos os direitos, né? Direito à saúde, direitos sociais, saúde, educação, alimentação, moradia. E aí é que vem, o Estado não garante. O Estado não garante isso, né? Então, essa ressocialização ela é quase uma utopia, porque ela só existe mesmo assim numa sociedade imaginária, né? Então, e aí, uma das coisas que é falado no documentário e que chocam muito, que eu não vou lembrar o nome do rapaz, porque eu sou o tipo de pessoa que eu assisto e eu não anoto as coisas, isso é um defeito meu, eu sei que é um defeito. Mas eu acho que ele é advogado, e ele fala que anualmente, individualmente, por presidiário, assim que fala presidiário, preso. Pessoa presa, pessoa privada de liberdade. Tá. Uma pessoa privada de liberdade se gasta anualmente R$ 4,65 por pessoa. Anualmente. Por o que o presídio oferece para o indivíduo. E aí, só isso é o mínimo. Tipo, a pessoa, ele dá um exemplo que é a pessoa consegue comprar um sabonete. O direito de se lavar parece ser uma coisa tão básica, tão simples. Você tem um sabonete para você tomar banho. E aí daí a gente já pensa, pô, se a pessoa não consegue tomar um banho, não consegue tomar um banho com sabonete e ficar cheirosinha, como que o Estado está suprindo todos esses outros direitos? Quando eles falam que a coisa mais comum, quando no filme ele fala que a coisa mais comum é que as mulheres, como não têm direito, como não conseguem adquirir um absorvente, como que ela... Eita, gaguejei muito. Como que a gente pensa que a mulher vai ter o direito às outras coisas, sendo que para ela passar o período menstrual, já que ela não tem um absorvente, ela utiliza miolo de pão para segurar o sangue? Sabe, tipo... É por isso que eu digo que o filme é muito uma provocação, porque ele chama muito a gente para pensar nisso. Se a pessoa não tem nem isso, que é o mínimo, que a gente, na sociedade, é o mínimo, como que ela vai ter as outras coisas que a gente às vezes não tem? E que, na verdade, são o mínimo também.
Sim. Igual quando a gente conversou da última vez, fazendo um parênteses bem grande no projeto, quando a gente faz o podcast na Rádio FM Universitária, a gente teve o episódio que foi com o Sim. GT2, e a gente estava falando sobre direitos básicos, que as pessoas não dão valor, que não acham que é um direito, que acham que é uma regalia. E aí você e a Cíntia falaram sobre o direito ao lazer. Tipo, como se a pessoa não tem direito para banhar, se não tem direito para ter higiene básica, como que o Estado vai prover que ela tem direito a lazer, mesmo estando privada de liberdade? Não é? Sim. E aí, uma coisa, né, acrescentando essa tua fala, é que a gente, nós, sociedades, temos muito o costume, né, o hábito, às vezes até muito errado, de falar que aquela pessoa tá presa, vai ser solto, depois vai continuar fazendo a mesma coisa que estava fazendo antes de ser presa. Mas aí volta ao ponto, essa pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa porque ela não foi, né, ela não recebeu, não foi direcionada aos seus direitos sociais que ela deveria ter sido direcionada para voltar a viver em condições dignas Sim. e igualitárias que a pessoa que estava aqui fora. Então, o meio, né, a via para ela é justamente essa de continuar, né, de ser reincidente no crime, nas Ela sente que infrações nem e tem tudo outra mais. opção, né? Exatamente. Para ele não tem outras opções, porque ele não teve acesso a direito nenhum, nem à saúde, nem à educação, nem trabalho, porque tudo isso, né? A pessoa privada de liberdade, ela tem direito a deve acessar todos os direitos sociais, com exceção daqueles que ferem, né, a liberdade, porque ela está privada de liberdade e esse é um direito social e, infelizmente, né, ela está privada desse direito, mas os demais, ela tem acesso a todo e quem deve garantir isso é o Estado, porque essa pessoa está dentro de uma instituição que é do Estado, o Estado do Brasil, né? Retorno novamente a dizer. Então, ele falha em garantir isso. Quer fazer mais alguma acrescentar alguma coisa, amigo? Eu posso acrescentar outras coisas. Então, o que acontece? E aí, eu quero tocar num tópico assim bem... É um pouco sensível até de falar. Que é como a partir do momento que a pessoa ela é abordada, ela já perde o direito. E aí eu vou falar sobre algumas das pessoas algumas das mulheres que aparecem no documentário. Calma, eu vou parar só um pouquinho, só para dar boa noite para todo mundo que entrou. Gente, sejam muito bem-vindos todo mundo, tá? Boa noite todo mundo. Não vou falar nomes, mas eu tô acenando para todo mundo que tá entrando, porque para falar de um por um de novo, interrompe muito a discussão. Mas eu tô vendo todo mundo tá entrando, tô acenando todo mundo na live, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando da discussão. Se vocês quiserem contribuir, podem participar. Todo mundo pode ficar muito à vontade para participar do nossa conversa, tá? Não é só nós dois conversando. Vocês podem Sim. falar o que vocês quiserem para contribuir. Por favor, falas contributivas. Destrutivas, não. Aqui não, por favor. Vamos dar o exemplo também. Consciência, galera. Isso. E aí que eu queria falar. Como essas pessoas perdem o direito a partir do momento que elas são abordadas. Tem, se eu não me engano, duas ou três. Eu vou falar especificamente de duas. Duas das mulheres que aparecem no documentário. E aí eu não vou lembrar o nome delas porque não anotei, mais uma vez. Tem uma que ela fala que hoje foi a terceira vez que eu assisti esse documentário. E aí, eu assisti quando a gente fez esse treinamento e eu assisti de novo quando a gente assistiu da outra vez. Eu gosto de reassistir porque eu tenho medo de assistir sozinho de novo e de, na hora, sabe, tipo, sentir que já assisti tantas vezes que minha atenção não vai querer mais funcionar. Então, eu sempre assisto junto. Alguns eu assisti por fora para rever, para comentar e tal. E aí, hoje foi a terceira vez que eu assisti, e quando apareceu o caso dessa moça, eu chorei muito. E aí, eu fico com muita vergonha, porque eu tenho vergonha de estar na frente dos outros. E aí, eu chorei porque ela fala que ela foi abordada junto com o filho dela. E aí tava ela e uma criança de 4 anos. E aí chega a polícia e aborda eles. E aí, eles começam a bater nela na frente do filho dela, de 4 anos. E eles levam ela no camburão e ela vai no camburão da viatura junto com o filho dela de 4 anos, como se os dois fossem criminosos, uma criança de 4 anos. E aí ela fala como se como é uma coisa muito
vai para além do constrangedor, né? Vai para além do, 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 sabe? Vai além da vergonha, tipo, você apanhar de outras pessoas na frente do seu filho de 4 anos. E aí eu já penso, pois na cabeça de um adulto isso faz muito mal. E aí na cabeça de uma criança, ver sua mãe apanhando de pessoas que supostamente estão lá para proteger a população, para proteger a gente, e batendo nela à torta e à direita, sem mais nem menos. E aí tem a segunda, que ela diz que os policiais entraram na casa dela procurando armas e ela não sabia de nenhuma arma, não sabia de nada. E aí eles levam ela para um outro cômodo e começam a torturar ela, dizendo que se ela não falasse, eles não iam parar e eles iam fazer a mesma coisa que estavam fazendo com ela, com os membros da família dela, com o pai e com o irmão dela. E aí eles sufocam ela com a sacola, toda uma coisa muito forte, muito, muito forte. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre, assim, como que o serviço social prevê que todo esse caminho seja feito. Vamos fingir que a gente está no mundo ideal. Vamos fingir que a gente está no mundo ideal, tá? Como que as coisas deviam ser? Como que esse processo devia acontecer? Até lá Bom, dentro, até a vivência. falando sobre esse primeiro caso, né, da criança que foi transportada dentro da viatura com a mãe e passou por toda essa questão psicológica, né? Porque isso, com certeza, eu não sou da psicologia, então não vou dar certeza, mas isso deve causar traumas, assim, imensuráveis para uma criança daquela idade. Porque eu lembro que eu assisti o documentário também, né? No Cinepet, eu lembro que era uma criança ainda pequena, né? Não tinha muita noção e conhecimento de mundo. Mas a criança, né, por ser criança, e pelo que é retratado pela mídia, nos filmes, séries, né, cria essa imagem do policial como um herói, como uma pessoa que vai proteger. Aí, né, imagina para uma criança que vê a polícia que tinha na cabeça dela, né, tinha o papel de proteção e não de coerção, começa a bater na sua mãe, a tratar de uma forma violenta e psicologicamente para uma criança, né, deve ser muito devastador. E falando, né, sobre lei, sobre serviço social, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, primeiro que ele já diz, né, que criança e adolescente não é presa. Criança e adolescente não comete crime. Criança e adolescente, né, não é o assunto, mas é importante a gente ressaltar. Criança e adolescente cometem, né, infrações à lei, não é crime. São atos análogos ao crime. A gente não pode dizer crime porque criança e adolescente não comete crime, né? E também coloca que o ECA, né, vai falar que as crianças e os adolescentes não devem ser submetidos a condições desumanas, bem como as mães também não podem, mas um ponto importante que é colocado pela lei também é que essas crianças não devem sofrer, né, nenhum tipo de violação de direitos porque suas mães estão presas. Então, uma criança não deveria ser apreendida junto com a sua mãe porque não é ela que está privada de liberdade. E também não deveria ser submetida a essas condições, né, de ser apreendida, ser buscada por um policial só porque a mãe, né? Nesses casos, o serviço social deve ser acionado, né, para direcionar a criança para um lugar correto. Né? Tem a questão eu não entendo muito bem isso, não é uma falha minha, mas eu sei que o serviço social ele deve ser acionado para direcionar a criança para um lugar correto, seja para casa de parentes próximos ou para o pai, se ele tiver convivência, né, com o filho. Mas, enfim, o certo, com certeza, não é apreender, né, essa criança junto com a mãe. O serviço social ele deve ser acionado para que essa criança, né, tenha o seu rumo garantido conforme a lei. E o outro ponto que tu falou, eu não lembro o que foi, só lembra bem que eu não anotei. Tu falou do segundo caso. Sobre a outra situação que é retratada, era sobre a da moça que entra na casa dela e aí torturam ela, tá ela, o pai e o irmão, e aí estão procurando armas na casa dela, uma coisa assim. E aí eles questionam ela violentamente sobre essas armas, e aí vão violentando ela e torturando ela. E aí eles
ela fala que eles sufocam ela com uma sacola, e aí eles vão fazendo isso e vão perguntando para ela sobre essas armas, e ela vai e vão questionando ela sobre as armas e vão ameaçando ela que se ela não dissesse onde essas armas estavam, eles iam fazer a mesma coisa com o pai e o irmão dela. Uhum. Isso é basicamente a mesma coisa, né? A polícia Sim, coage aquele menor, né, de idade para fazer coisas que eles não podem fazer muitas das vezes, né? E aí eles coagem aquela criança para que ele faça algo que não é, ele também não pode fazer. E reitero que esses atos, né, que a polícia tem com as crianças não é certo, porque o serviço social ele deve ser acionado para, né, lidar é. com esses menores de idade. Sim, mas aí a pergunta que eu fiz sobre como que a gente vê o sistema falho, como a gente vê no filme. E aí que eu queria que tu falasse mais ou menos como que as coisas deveriam ser. E aí eu queria que tu falasse sobre essa a questão dessa ressocialização. O serviço social tem propostas? Como que isso deveria acontecer? Bom, isso deveria acontecer, né? O que deveria acontecer, na verdade, né? Que eu acho que a gente nem falou tanto sobre isso, porque existem os direitos da mulher presa, da pessoa presa, mais especificamente da mulher presa, que é o nosso tema. E antes da Uhum. gente falar, né, de como o serviço social deve agir nisso, né? O que deve ser feito, a tal da ressocialização, a gente tem que saber quais são os direitos, né? Porque ressocializar Sim, significa ter acesso a direitos. Quais são esses direitos? Como eu já falei, né, os direitos sociais, a gente tem a saúde, existem legislações específicas para tratar sobre a saúde da mulher no sistema prisional e principalmente porque a saúde é assim um ponto crucial dentro do sistema prisional para a mulher, porque a mulher tem eu esqueci a palavra, mas ela tem condições diferentes dos homens. A mulher, ela menstrua, a mulher, ela gesta, ela materna, né? Ela pode ficar gestante, ela pode entrar dentro do sistema prisional gestante, pode ter um filho lá. Então, tem muitos pontos, assim, né, que vão se desmembrando, assim, dentro da lei. E aí, a gente tem a questão da higiene, que é o básico. Você falou, sabonete, absorvente, né, banhar, água potável, o que mais? Saneamento básico, escova de dente, tudo isso. E também deve ser assegurado acompanhamento médico, tanto para o homem quanto para a mulher, mas para a mulher especificamente quando ela está no período da gestação. Ela tem direito a acompanhamento pré-parto, durante o parto e depois do parto. E todos esses cuidados, eles também se estendem à criança, né? E um ponto ainda importante sobre a criança, porque falar da maternidade no cárcere é automaticamente falar da infância também, porque a lei ela coloca que as mulheres privadas de liberdade, as mulheres presas, elas podem permanecer com seus filhos até os 6 anos de idade, ou é até os 7. Enfim, eu tenho certeza dos 6 anos. A criança ela pode permanecer com a mãe até os 6 anos de idade. Então, as instituições prisionais elas devem ter, né, dentro do seu estabelecimento, as condições para que essa criança se desenvolva lá dentro. Creche, berçário, acompanhamento de profissionais da educação, profissionais, né, da saúde também, para que ela cresça, né, conforme as, a lei coloca. E pode falar. vou levantar a mão para falar. É que tu disse que a mãe tem o direito de ficar com o filho até os 6 anos, né? Só que pelo documentário a gente vê que geralmente não é isso que acontece, porque as mães procuram que os filhos vão para fora para eles terem uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente. Porque o direito a convivência familiar também é um direito. Então a criança ela deveria, né, seria adequado que ela permanecesse com a mãe. Mas a mãe percebe que aquele ambiente não é um ambiente adequado para criar seu filho, o que é muito errado, porque lá deveria ser.
mas lá não é um ambiente adequado nem para ela. Imagina para uma criança que precisa de muito mais para se desenvolver, né? Precisa de educação, precisa de uma alimentação para crescer bem. Enfim, tem um rol aí de coisas que ela precisa muito mais para, né, viver em condições adequadas. E eu entendo, né, entrando para a pessoalidade, eu entendo que uma mãe, né, não quer que seu filho cresça naquelas condições. E muitas vezes também a negligência do Estado em garantir que essas crianças permaneçam e se permitir, na questão de permitir mesmo que os filhos permaneçam lá dentro. Muitas vezes não é nem a opção das mães, né? Mas o que é retratado no documentário é que é uma opção das mães, né? Manterem os seus filhos morando com parentes mais próximos, avós, né? Tios ou o pai que tá com sua liberdade. Tem muito isso também, né? E aí, um outro ponto que eu queria falar ainda da maternidade é que a gente, no documentário, eu não lembro se tem isso, mas tem a questão das condições humanas, né? Uma mulher, quando ela vai... Uma mulher que está privada de liberdade, quando ela vai ter o seu filho, né? Ela pode, né? Ela deve, na verdade, ser preferencialmente atendida dentro do estabelecimento prisional. Então, os estabelecimentos prisionais, eles têm que dispor de instalações médicas, de profissionais da saúde para fazerem esse parto de forma humanizada. Ela não pode estar algemada, de forma alguma, ela não pode estar algemada. Né? Ela tem direito a ver o seu filho depois do nascimento. E às vezes a gente, por relatos, né, em leituras, em alguns filmes, a gente consegue ver que isso não acontece. E de fato, não é só, né, em retratações da mídia que a gente consegue ver isso, não. Isso é real, isso acontece. De fato, isso acontece, infelizmente. E um outro ponto que eu queria Eu cheguei com falar. os direitos. Oi? Aí tu tava falando dos direitos. Sim, Aí eu perguntei se tinha seguido com eles. Vou seguir com eles, porque além da saúde, né, o da saúde, para mim, assim, eu julgo que é o mais, não é nem o mais importante, é o mais complexo, porque existe muita coisa dentro desse direito à saúde, né? Não é só, tem que ter médico ali dentro da unidade prisional, tem que ter médico, tem que ter assistente social, porque nós assistentes sociais também somos profissionais da área da saúde, né? Assistente social, enfermeiro, não é só isso, não. Tem uma grande coisa assim por trás, né? E muitos direitos que envolvem a saúde. E aí a gente também tem medidas que permitem à mulher presa o acesso à educação e ao trabalho. Então, devem ser garantidos programas educacionais dentro das instituições prisionais. Também profissionalizantes para as mulheres que desejam se profissionalizar em alguma área, né? Também deve ser promovido o trabalho e tanto dentro quanto fora das instituições prisionais. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é que esse trabalho ele é remunerado, ele deve ser remunerado, né? Ela não trabalha de graça, ninguém trabalha de graça, só porque ela está presa não vai ser diferente, ela precisa ser remunerada. E ela tem que trabalhar em condições justas e equiparáveis à pessoa que tá livre, né? Não é porque ela também está presa que ela vai trabalhar em condições desumanas, não. Pode falar. E aí, eu só queria comentar, porque tu falou isso do trabalho, e eu lembro que, como elas não têm, como elas não têm, como elas são privadas de liberdade, elas não têm direito não, elas não têm o poder de comprar as coisas, de usar aquele dinheiro que elas vão receber, né? E aí eu lembro, isso é uma coisa completamente, eu vi em algum lugar e não lembro, não tenho fontes. Mas eu lembro de ver que parte do dinheiro é guardado para quando elas saírem e a outra parte é convertida em dias, Redução dias da de pena. pena, né? Isso, em redução da Isso. Eu não tenho certeza se o dinheiro é revertido em redução da pena ou se é o trabalho por si só, o fato dela trabalhar reduz a pena, mas realmente existe isso. Ela é remunerada financeiramente e pelo fato dela trabalhar, tenho quase certeza que pelo fato dela trabalhar, ela reduz o tempo de pena dela, né? Eu não tenho certeza do tempo, porque eu acho que o tempo varia de acordo com decisão judicial, né? Mas o tempo de pena é reduzido sim por ela trabalhar e ela deve ser remunerada, como eu falei. Pronto. Próximo direito. O próximo direito que eu marquei é a revisão da prisão preventiva. Assim como a mulher que está, né, gestando, que é lactante ou que é mãe, ela tem o direito de conviver com sua família ali, com seu filho, né?
ou seus filhos dentro das instituições prisionais, existe, antes era só um habeas corpus, mas se tornou lei, está lá na lei de execução penal, a mulher que está presa, que ela está privada de liberdade dentro da instituição prisional, de uma unidade prisional, ela pode ter a pena dela revista para sair da prisão, da unidade prisional e passar a ser monitorada em prisão domiciliar, né? Se ela for mãe de criança até 12 anos de idade, ou ela for a cuidadora de uma pessoa com deficiência, né? Uma pessoa que comprove que ela, né, essa pessoa que está em condição de deficiência seja dependente, né, dessa mulher que está presa, e isso se aplica também a homens. Homens que são, né, o chefe da família, filhos que não têm mãe, né, que são criados pelo pai, ou que a pessoa com deficiência seja dependente do homem preso. Isso se estende ao homem também. E... Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Não sei se tu vai saber responder. Mas tu sabe se isso é uma coisa que acontece muito? Se realmente acontece? Não. Não, né? Não é uma coisa que acontece muito. Até porque não é uma... como é que eu posso falar? Não é uma prioridade para o Estado julgar o caso novamente dessa mulher, né? Porque para ela ter essa pena revista dela, para ela passar da pena, né, em que ela fica presa lá na unidade prisional, para ela passar para uma pena em que ela vai ser apenas entre aspas, né, monitorada eletronicamente, que é o uso da tornozeleira, e vai estar em prisão domiciliar, ela precisa ser julgada novamente, o juiz precisa rever a pena dela e tudo mais. Isso gera custos para o Estado, também acho que deve ser, né, entrando na pessoalidade novamente, deve ser considerado uma perda de tempo, porque entende-se, né, no conhecimento comum que prender é a melhor solução, e nem sempre Eu acho que, às vezes. levando em conta também o tempo que se leva para julgar, como por exemplo, agora, referenciando mais uma vez o documentário, o caso da moça que era a última que aparece, ela passou 11 meses presa por engano, porque confundiram o nome dela, e ela passa 11 meses, e aí quando dá o primeiro julgamento, a primeira pessoa que depõe é um vizinho que era vizinho do marido dela, uma coisa assim. E aí que ele fala, e aí eles ficam, olha, errou o nome, a gente errou o nome, né? Ela vai ter que ir embora. E ela, tipo, 11 meses presa, porque tava esperando ser julgada ainda. Eu acho que 11 meses realmente é muito tempo, até eu acho que eles pensam, pô, tanto tempo, eu acho que é mais fácil esperar, né? Não sei, eu fico pensando por esse lado, que já é uma demora tão grande. É exatamente isso. É uma demora muito grande para tudo. E aí eu trouxe aqui uns pontos para a gente rebater tudo isso, né, que está posto em lei. Sim. Porque são fatos, né? O primeiro ponto que eu destaquei diz respeito às condições físicas dos estabelecimentos prisionais, que a gente já até trouxe alguns pontos, né? A gente já trouxe até alguns aspectos anteriormente, né? Que falta saneamento básico, faltam itens de higiene. Existe o fator da superlotação desde antes, né, de existirem presídios, já existia a condição da superlotação. Também tem a questão das condições inadequadas de alimentação e a ausência de atendimento médico. E tudo isso cria um ambiente desumano para que aquela mulher viva ali dentro, né? Ela só sobrevive, infelizmente. E aí eu trouxe aqui uns dados atualizados. Esses dados, eles são disponibilizados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen. Então, se vocês, por curiosidade, quiserem dar, né, um Google e ver, é um relatório um pouco detalhado, mas eu acho que ainda carece de muitas informações, porque não tem umas informações assim, por exemplo, traz um dado que eu destaquei aqui, né? Traz berçários nos estabelecimentos, mas não traz quantas crianças usufruem desses berçários, sabe? Mas, enfim,
eu trouxe aqui os dados. A população prisional feminina hoje no Brasil, até o período que foi coletado esses dados, que foi o primeiro semestre de 2024 desse ano, a população prisional feminina era de 28.770 pessoas. De mulheres gestantes e lactantes, 329. E aí, celas e dormitórios para mulheres gestantes, 63 dormitórios. Filhos no berçário, 119. Berçário nos estabelecimentos, 52. E creches nos estabelecimentos, 5 creches. Então, assim, a gente tem 119. Hã? Para 28 mil, né? Isso. Aí, ó, uma coisa que é muito discrepante, que eu acho que carece, por exemplo, no relatório. Lá tem a informação de que tem 119, né? 119 filhos nos estabelecimentos. Mas tem 5 creches para, né, comportar essas 119 crianças. Ou 52 berçários para comportar essas crianças. Não fala as datas dessas crianças. Né? Assim, tem dados, mas eu acho que ainda carece de muita coisa. Mas pelo menos já temos alguma coisa. Pelo menos e já aí, tem, né? O que esses dados refletem, né? Por que eu trouxe eles? Primeiro porque tem toda aquela questão dos cuidados pré-parto, né? Os pré-natais, durante o parto e o pós-parto, né? Então, tem todos esses cuidados, devem haver espaço adequado para que esses cuidados aconteçam, e tudo isso se estende também para os filhos, né? Para as crianças que vão nascer e que já nasceram. As instalações físicas são insuficientes, os cuidados não são feitos de forma eficaz. E aí, esses números também refletem no impacto, né, da convivência mãe e filho, que foi o que a gente destacou, porque muitas mães preferem que seus filhos sejam criados, né, fora daquele ambiente, porque não tem todas as condições para que ele se desenvolva. E pode falar. É que eu lembrei de outra coisa que aparece no documentário. É que a gente tocou nesse assunto, e aí eu acho que a gente devia falar desse assunto também, desse tópico em específico. Sobre como para essas mães abdicar dos seus filhos independente de pensarem que eles vão ter um futuro melhor fora dali, como é uma dor muito grande, porque elas não têm certeza de quando elas vão ver eles de novo. E aí eu lembro da assistente social falando que elas passam por um processo de hipermaternidade, que elas estão o tempo todo cuidando dos seus filhos, elas ficam muito mais apegadas, porque eles são a pessoa que elas têm, mesmo bebês, mesmo criancinhas. Então, como é uma dor ainda maior, apesar de você ter o melhor para aquela criança, você deixar ela ir com outra pessoa. E aí eu acho que isso era um tópico que a gente devia mencionar. Muito boa essa colocação, amiga. Adorei ter vindo. E outro ponto que eu destaquei, né, foi que o sistema prisional, ele nunca foi pensado por mulheres e para mulheres. Ele sempre foi pensado por homens para homens, né? Então, historicamente, as mulheres, elas eram até presas com os homens, né? Em celas, compartilhavam celas com homens. E isso desconsidera todas as demandas que uma mulher tem, né? Viola, que é a saúde reprodutiva da mulher, os cuidados com os filhos, né? Também temos a questão da violência de gênero. E em comparação com a população masculina, né? A população feminina prisional é bem menor, né? Eu acho que ela não chega nem a ser 25% da população masculina em comparação, né? Mas isso muitas vezes leva, né, a negligência a esse grupo, né? O Estado, né, os estabelecimentos negligenciam as condições da mulher. Existe também a questão porque, até onde eu sei, né, as mulheres, as pessoas que trabalham nos estabelecimentos prisionais femininos devem ser mulheres. Mas existem relatos de que as mulheres presas são violentadas por agentes penitenciários, homens. E às vezes até mesmo por mulheres. Então elas sofrem violência ainda pela equipe, né, de trabalho das unidades prisionais.
E aí, no que diz respeito ao trabalho e à educação, que a gente falou anteriormente, acontece que às vezes as oportunidades são muito restritas, né? E principalmente no que diz respeito ao trabalho. Muitas das atividades que são propostas, né, dadas às mulheres para trabalhar, a maioria são trabalhos de. Como é que posso falar? São trabalhos que comumente eram atribuídas ao gênero, né? Então elas vão trabalhar com costura, com limpeza, né? Que aí volta para aquela questão lá da adequação delas para a moralidade da época, né? E aí isso se reproduz às vezes até hoje, né? Elas comumente são postas para trabalhar em atividades tradicionais de gênero, né? Que é a costura e a limpeza. E aí o sistema, né, prisional, ele ainda reproduz as desigualdades sociais e de gênero, porque hoje 50% dessas, mais ou menos, né, eu acho que chega até a ser mais, dessas mulheres presas, dessas quase 29 mil mulheres, mais de 50% delas são mulheres pretas, pobres e periféricas. Então isso já mostra aí a seletividade do sistema prisional e também como a sociedade vai vê-las depois disso tudo, né? Porque elas são consideradas duplamente, qual é o nome? Desviadas, né? Desviantes da moralidade, porque elas infringiram a lei e porque elas transgrediram, né, os papéis tradicionais de gênero. Que a mulher, ela tem que o quê? Maternar, ela tem que ser adepta ao matrimônio, ela tem que fazer as coisas da casa. Então, se ela faz qualquer coisa diferente disso, ela é uma mulher, assim... Dizia? Exatamente. Uma Errado. mulher desviada, uma mulher do mundo. Ai, Os mais leves. eu queria falar, eu acabei de lembrar de um caso. Sara, eu não sei se tu vai lembrar, eu espero que tu lembre, porque isso foi muito marcante. Tu lembra daquele caso? Vai lembrar. Lembra do caso da mulher que o marido dela torturou e matou o filho deles de 1 ano e ela foi presa como cúmplice e levou 30 anos de pena porque... Foi 30 anos? Foi 30 anos, eu acho. De pena porque colocaram ela como cúmplice, sendo que ela tinha saído para trabalhar. Sim, do documentário. E aí... Né? Eu vi. Sim. Eu lembro. E aí elas falam sobre como ela tinha ido trabalhar e o marido matou em casa e aí culparam ela. A família culpa ela, coloca ela como monstro e aí depois a polícia e depois o júri. E aí também lembro de um outro caso, esse já não é do documentário, daquela mulher que o marido matou ela porque ela tinha, se não me engano, eu não vou lembrar direito, porque teve uma série que teve um momento baseado nesse mesmo caso. E aí, se eu não me engano, ela ela fez um aborto, e aí ou ela tinha se separado do marido, ou ela tinha se separado do marido e feito um aborto. Por aí. E aí ele assassinou ela e colocou ela como... E a defesa dele no julgamento era de que ela tinha... ele tinha praticado aquilo em nome da honra dele, da família dele, que ela na verdade tinha praticado um crime contra a honra dele, contra a família, porque ela tinha feito tudo isso e aí no final ele ainda saiu livre e ela virou a criminosa mesmo estando morta. E aí tem sempre isso, de que sempre é mais fácil culpabilizar a mulher, sempre é mais fácil colocar a mulher como responsável. E aí, quando a gente vê, que aí é o que a moça fala no documentário, assistente social, se a gente coloca a situação ao contrário, se a gente coloca o homem nessa situação, no papel da mulher, e a mulher no papel do homem, a gente vê que as coisas não aconteceriam do mesmo jeito, e é aí que a gente faz esse recorte de gênero. É isso que eu tinha para acrescentar. Eu não ia falar sobre isso agora, eu não quero falar sobre isso agora, porque eu quero que as pessoas, que sejam levantadas mais coisas no chat. E eu me perdi do que eu ia falar. Poxa, Sara, eu acho, devia ter me avisado que aí eu segurava. Não, peraí. Eu vou então concluir aqui.
né, minha fala e vou esperar que sejam levantados alguns questionamentos no chat aí. Mas o que eu ia falar, só para concluir mesmo, é que o Estado, diante de tudo isso, né, o Estado ele se mostra incapaz de garantir algo que ele mesmo propôs, né, que ele mesmo materializou em forma de lei. E para que, né, a gente tem políticas públicas, mas a gente carece de mais políticas públicas, a gente precisa de mais, e a gente precisa que as que já tem, elas sejam efetivadas, que o Estado, ele cumpra com seu compromisso, com seu dever, porque isso é um dever estabelecido por lei também, assim como as normativas que estão lá, né? O dever do Estado é garantir que elas sejam cumpridas, para que o nosso sistema realmente ele socialize e isso não seja só uma utopia. E aí, né, como já são 6h51, eu vou deixar aqui o nome de alguns autores que eu gostei muito de fazer essa leitura e que eu gosto, né, que falam muito sobre isso. A principal delas, para mim, eu não sei, né, para quem estuda de fato sobre isso, mas para mim é a Bruna Angotti. Ela tem um livro que é muito interessante, eu tô até com ele aqui, vou mostrar a capa dele. O nome dele é Entre as Leis da Ciência, do Estado e de Deus. A capa dele é assim, lilazinha, e aqui no fundo são algumas mulheres que foram presas, né, num dos primeiros presídios femininos aqui do Brasil, que foi lá em São Paulo, é o presídio feminino de Bangu. E aí aqui ela conta de forma muito detalhada, né, a criação dos primeiros presídios femininos no Brasil. Mas a gente também tem o Fernando Sala, que fala e que traz muitos aspectos da questão do capitalismo, né? De como o capitalismo ele potencializa todas essas questões do encarceramento. Tem Angela Davis. E aí, outra coisa que a gente não conversou muito aqui também, né? Que eu acho que vão surgir coisas no chat, é sobre a gente não trouxe para a pauta, né? Do patriarcado, do que mais? Do racismo, porque, né? Existe o racismo, o patriarcado, o capitalismo, mas desses autores que eu coloquei aqui, né? Ah, também tem a minha orientadora, a professora Rosilene, ela conversa muito sobre isso, alguns textos dela, né? E eles trazem muito essas perspectivas em que eu não abordei, né? Do capitalismo, do patriarcado e do racismo. E fica aí para quem quiser ler. Eles também abrem portas para muitos bons autores que conversam sobre isso. E é isso, gente. Foi muito bom falar sobre isso. É quando esses temas que a gente no final não abordou, eu acho que eles são quando a gente se aprofunda ainda mais no tema, né? Exatamente. Quando a gente vai ver as raízes das coisas, porque a gente vê, pô, isso não funcionou, e isso não funcionou há tanto tempo, e aí, beleza, é por causa disso, é por causa disso, é porque o sistema foi feito de homens para homens, então não tem como abordar as mulheres. E aí, quando a gente vai ver o motivo das coisas, que a gente chega no patriarcado, no capitalismo, e aí no racismo, e aí quando a gente pensa o racismo, a gente já pensa em como o racismo segrega as pessoas, e aí faz com que algumas estejam mais, não é suscetíveis a palavra que eu quero dizer, mas estejam mais expostas a praticarem um tipo de coisa que leva elas para o sistema carcerário, cometerem um Serem mais crime. expostas ao crime, né? Isso, exatamente. E aí, pronto, aí eu vou ler agora um comentário da Isabela Caena, que ela falou, ó, tem um livro muito bom de uma jornalista, Nana Queiroz. O nome é Presos que Menstruam, e fala sobre a vida das mulheres em prisões brasileiras. Muito bom esse livro. Eu, inclusive, usei ele no meu TCC. É um livro muito bom. É um livro basicamente de relatos. Traz os relatos dos corpos femininos que estão numa eu acho que é nesse livro da Nana Queiroz que ela conversa com várias presas de várias instituições prisionais do Brasil. Não sei se eu estou confundindo com uma outra autora que também tem um livro que tem assim o mesmo assunto, mas é um livro muito bom, traz assim alguns relatos até bem pesados, né? Mas é muito bom porque na leitura dele a gente se sente de fato naquele contexto em que aquelas mulheres estão, não é uma coisa boa, mas a gente entende, né, pelo que elas passam ali. É muito bom mesmo esse livro. E eu não sabia que ela era uma jornalista, estou descobrindo agora.
A gente do jornalismo também é cultura. Mas a Caena, ela é minha caloura, eu adoro ela. Então, obrigado por participar. E aí eu queria agora saber se tem mais alguém que gostaria de participar, de fazer um comentário, de perguntar uma coisa para a Sara, aproveitando que ela está aqui. E aí. Oi. Enquanto, né, eu vou esperar o pessoal se manifestar, mas aí, voltando para esses assuntos que a gente não abordou, eu pensei em falar. Só que eu não sou uma pessoa que sei conversar assim de forma direta, não. Eu acho que deu para perceber que eu me enrolo muito, sabe? E aí, Pouquinho, eu, muito. pre... eu Vamos dar autoestima preferi também. eu preferi não abordar esses aspectos, não porque eu não queria falar, porque eu acho muito importante ser falado sobre isso, mas por conta do nosso tempo que era limitado, eu preferi fazer mesmo essa construção histórica básica e trazer essa base mesmo do que é direito, do que não é cumprido. Mas eu espero que em outras oportunidades a gente possa falar, né, sobre o capitalismo, sobre o racismo, sobre o patriarcado e como esse contexto, né, esses aspectos do encarceramento, eles são intensificados por conta desses contextos, né? Eu não, Amiga, se tu sentir à vontade, a gente faz outra live para falar a gente só vai sobre combinando isso. aí. Já Ah, quase Natal, Natan. aqui. Mas fica o convite. Eu não consigo ver o chat, eu não sei por que tá travado pra mim, Ó, mas se ó, tiver... a Rita de Cássia, minha caloura também, falou, muito bom o livro. Ela comentou isso. O da Nana Queiroz, E né? aí, isso, da Nana Queiroz. E aí, eu queria só te pedir para tu repetir as tuas recomendações. Ó, E aí, agora, mais sucinta, porque a gente já tá com o tempinho acabando. eu não consigo comentar também, mas tu vai colocando aí o nome dos autores pro povo tirar a print. É Bruna Angotti, Bruna A-N-G-O, dois T's e um I. Peraí. Bruna, Angotti Angott. e Hum, Fernando Sala, com dois L's, Sala. Fernando Sala. Pronto, gente, vocês ficarem. Ó, já tem. Se quiserem falar sobre, aprender a ler. Angela Davis e a professora Rosilene. Rosilene É. Marques. A professora Rosilene participou da nossa sessão do E Cineped. no Cinepet. É uma das Olha, áreas de pesquisa dela. inclusive, a menina, a live vai estar acabando, então vamos nos despedir. É. Eu queria agradecer a sua presença, Sara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu espero que a gente possa se encontrar ainda mais vezes. E eu queria agradecer a presença também de todo mundo que esteve aqui na live, que participou, que compartilhou com os amigos, que chamou mais gente para estar aqui. E é isso. Muito obrigado pela presença, gente. Tchau.